Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma apresentação com o Michel Martins, né? Ele vai falar um pouco de como realizar estudos de análise de carga térmica, é isso? Exatamente. Dentro do Revit, tá? Tem uma parte de exercício, mas acho que não vai dar para fazer hoje, e eventualmente a gente marca uma segunda sessão para poder fazer essa parte de exercício aí, tá Isso. certo? Então, Michel, é tudo teu, pode compartilhar a tela aí, e aí eu vou ficar quietinho por aqui. Falou! Vamos lá. Depois tu diz como que tu prefere, se a pessoa pergunta, ou para perguntar durante a explicação, ou pergunta Eu depois. prefiro perguntar, o pessoal pergunte durante a explicação mesmo. Tá Vai ficar bom. mais Então, direto. pessoal, sintam-se à vontade aí, Pode tá? interromper aqui quando estiver falando. Beleza. Então, pode compartilhar a tela, ou esperar você compartilhar a tela para te avisar que está compartilhando. Tá, estamos vendo o seu Windows Explorer aí, tá? Certo. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, né, abrir esse arquivo aqui, RVT pronto, né, Uhum. e carregar o link de arquitetura, esse arquivo aqui, só o ARC. Uhum. Eu já deixei já no esquema já para adiantar essa parte. Olha só. Tá. Então, a ideia do modelo aí é para que a gente possa também acompanhar pelo lado de cá, né? Isso, exatamente. Que aí depois a gente no outro arquivo faz a prática. Entendi. Beleza. Então, pode seguir. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o processo de cálculo de carga térmica, né, pelo Revit. É o processo que é da Autodesk, tá? Eu só dei algumas otimizadas. E vocês vão ver que em si não tem muita dificuldade o cálculo de carga térmica, tá? Então, vamos lá. É, eu vou pedir para vocês abrirem essa vista 3D aqui, coordenação. E também abrir essa vista aqui, na parte de trabalho em progresso, superfícies e espaços analíticos, arquitetura. E depois abrir esse arquivo aqui, essa pastinha aqui, massa mais níveis, essa vista. E aí dá um WT. Então, como é que funciona o processo? É importante aqui, ó, parte do Revit Link está desabilitado, tá? De limitação de ambiente. Então, como que funciona o processo? A gente trabalha com link de arquitetura, tá? A gente cria um modelo energético desse link. O que é um modelo energético? Se vocês clicarem aqui na parede, vocês vão ver editar tipo, que foi imputado nela propriedades térmicas, tá? Foi imputado link na parte de estrutura, na parte de materiais, aqui na parte térmica. Então, vocês estão vendo aqui que eu imputei nessa parede a condutividade térmica do material, calor específico e densidade. Tá? Então, o principal que a gente tem que prestar atenção são esses três aqui. Tá bom? E aqui de baixo eu aproveitei a biblioteca já do Revit, né? E ajustei de acordo com a especificação de cada material, alguns pontos. Mas o carro-chefe mesmo que a gente tem que prestar atenção é a condutividade térmica, calor específico e a densidade. Tá?
E aí, como que funciona essa questão do modelo energético? Primeiro ponto que a gente faz é, em cima do Revit Link, tá? Do link de arquitetura, construir o volume, né, do empreendimento. A gente faz o que a gente chama de modelo de massa, né? O pessoal que de arquitetura trabalha muito com modelo de massa. Por que a gente faz esse modelo de massa em cima da arquitetura, né, do link? É para a gente começar a delimitar os espaços, tá? A gente não trabalha com os espaços vindo do arquivo de arquitetura. Por isso que eu pedi, eu falei aqui para a gente não habilitar essa parte de habilitação de ambiente. Porque primeiro a gente vai criar toda a envoltória da edificação, né? O volume e a envoltória, e aí depois a gente vai começar a transformar esse piso de massa e as paredes de massa em parede propriamente dita, com propriedades térmicas. E aí, como que é esse processo? Aqui embaixo tem uma vista, tem um conjunto de vistas chamado carga térmica e zoneamento. Tá? Então, na parte de zoneamento, a gente começa a criar os nossos volumes de massa, né? A nossa volumetria, né, do ambiente, por assim dizer. E é um processo simples. Você só tem que vir aqui, massa em terreno, tá? Massa no local, ele vai ativar, vai mandar você botar o nome, e aí você vai vir em linha e você vai contornar toda a volumetria do teu ambiente, tá? A parte interna. O que é externo você não contorna. Por exemplo, a gente tem uma peculiaridade nessa arquitetura, que são essas varandas, tá? Então, como que é o processo? Se vocês vierem aqui na planta do primeiro pavimento, basicamente vocês vão ter que fazer o quê? Contornar toda a parte interna da edificação para vocês criarem a volumetria do ambiente. Tá? E aí o resultado final é esse modelo de massa aqui. Vocês estão vendo. Aí você já está separando por ambiente como você vai fazer a carga térmica, Michel, ou não? É um único volume para tudo? Aqui você não precisa se preocupar com isso agora, porque como você for criar os ambientes, você vai ter que você vai ter que criar uma parede interna. Ok. Então a ideia inicial é só criar um volume. Ok. Isso. A ideia inicial é você criar uma volumetria, né? E a partir desse volume você vai criar o teu modelo energético, porque fica mais fácil. Porque você consegue transformar o teu estudo de massa, né? O piso de massa, a parede externa, tudo em parede com propriedades térmicas. Você consegue Ok. converter. E aí fica mais fácil. Ah, desse jeito aí você não depende que os materiais da arquitetura estejam funcionando de acordo. Não, então, é exatamente para fugir disso, porque eu sei que o arquiteto ele não vai imputar as propriedades térmicas dos materiais, ninguém imputa. Então, o que eu faço? Eu crio um volume, né, da arquitetura, do empreendimento, e aí eu converto primeiro. Se você vir aqui em cima, você vai ver aqui que tem, como você faz a volumetria da massa, e você clica em cima, você vai ver que você consegue converter. Você consegue criar pisos de massa.
E aí você cria os pisos de massa dos seus níveis. E aí depois que você cria o piso de massa dos seus níveis, se você vir aqui massa em terreno, você consegue converter piso de massa, a parede de massa e o telhado. Aqui só uma observação, o Revit ele chama a laje de piso exposta ao sol de telhado, tá, pessoal? Então, o telhado é a laje de piso exposto ao sol. Que aí, basicamente, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou clicar aqui em parede, tá? E aí ele vai me habilitar a família de paredes. Aqui vocês estão vendo que eu já criei, já fiz uma mini biblioteca, eu deixei para vocês também, para vocês aproveitarem e quiserem dar continuidade, de paredes com propriedades térmicas, tá? E aí eu escolho, claro, eu escolho em função da arquitetura. Eu vejo qual é a espessura da parede, né? Que o arquiteto está colocando. E aí eu clico em cima da parede que eu quero. E se eu clicar nas laterais da massa, no estudo de massa, ele converte essa parede de massa em parede do Revit. E aí, nessa conversão, ele adota as propriedades térmicas que eu imputei nessa parede, que é o caso aqui, ó. Tá, esse seu template é só para fazer análise de carga térmica, então. Isso. Assim, quem trabalha com ar-condicionado pode aproveitar ele. Eu vou explicar como é que faz. Que aí você cria alguns filtros, né, para você ocultar na parte onde você for trabalhar for fazer o seu sistema, ocultar as paredes que você criou e deixar só do link de arquitetura. É nesse caso aqui, ó. Se você vier, vou abrir esse arquivo aqui, deixa eu fechar esse aqui. Aqui já é eu peguei o modelo de massa, né, e converti toda a minha parede de massa e meus pisos de massa em paredes com propriedades térmicas do Revit. Se você for vir aqui na parte de plantas de dutos e hidráulicas, é onde vai vir propriamente onde vai ficar o projeto, você vai ver que essas paredes não aparecem aqui. Porque o que eu faço? Se vocês vierem aqui na parte de paredes, vocês vão ver que eu coloco um prefixo aqui. VTR, underline 01, parede externa. Por quê? Porque aí eu consigo vir aqui um modelo de vista na parte de filtro e criar uma regrinha para poder filtrar e não deixar aparecer essas paredes. Que aí eu consigo trabalhar. Se eu fizer isso aqui, se eu desocultar isso aqui, vai ficar aparecendo a parede e vai ficar meio estranho você apresentar o teu projeto para o cliente com paredes sobrepostas, né? E aí eu basicamente oculto essas paredes aqui, o modelo. Então tem como você, em cima desse template aqui, você também fazer o seu projeto. Que é o que eu aconselho, né? Porque depois que você calculou toda a carga térmica, se você clicar nos espaços, ela te dá um resumo aqui, na carga calculada de resfriamento. E aí, em função desse resumo, você vai dimensionando os seus equipamentos. Entendi. Então acaba sendo um processo diferente daquele que a gente aprende no básico do Revit, de pegar arquitetura, linkar, trazer eixo, essas coisas todas, né? Sim, exatamente. Tá. Tá? E aí, vamos lá. Depois que eu faço meu modelo de massa, eu converto meu modelo de massa e atribuo as propriedades térmicas do meu modelo de atribuo as paredes com as propriedades térmicas, eu copio as áreas de vidro da arquitetura. Tá? E aí o processo é bem simples. Tá? Por isso que aqui eu deixo um arquivo chamado ArcLink. Aí vocês estão vendo que é um processo bem dinâmico, né? Para fazer o processo de cálculo de carga térmica é uma concha de retalhos. Tu pode aproveitar
você pode aproveitar as áreas de vidro, tá? Da arquitetura, que é o que eu recomendo, e depois você muda as propriedades térmicas do vidro. Ou você pode montar uma biblioteca, né, de vidros, uma família, né, de tipos de vidro no teu template e usar eles. Eu prefiro fazer desse método aqui. Eu venho aqui, está agrupado, desagrupo. Se você vir aqui, copiar e for no teu modelo de arquitetura, você pode colar alinhado com o nível selecionado. E aí você pode copiar as áreas de vidro do teu modelo de arquitetura e jogar no teu modelo energético, tá? Que é o que eu recomendo, eu acho mais prático. E aí você pode mudar as propriedades, você pode imputar as propriedades térmicas, porque a gente sabe que não vai ter isso definido no modelo de arquitetura. E aí aqui nas propriedades térmicas, você pode adotar o tipo esquemático, que eu vou explicar o que é, ou definido pelo usuário. O definido pelo usuário é você tendo a especificação do vidro, que é difícil ter a especificação do vidro logo no início dos projetos. Você pode imputar essa especificação aqui. Coeficiente de ganho de calor e o coeficiente de transferência de calor, né? Coeficiente de ganho de calor e a transmissão de luz visual, de luz visível. Isso vem na especificação do vidro. Ou você pode usar o tipo esquemático. O tipo esquemático é uma biblioteca, né, que no Revit, que já vem definido por norma, alguns padrões. Aqui no material de apoio, propriedades térmicas, tem um arquivo de tipos esquemáticos do Revit. O pessoal da Autodesk disponibiliza isso aqui. Tá? E aí eu vou explicar a diferença do tipo esquemático com o tipo detalhado e o tipo conceitual que o Revit trabalha. Isso aqui é para a gente poder ver quais são as propriedades térmicas que está sendo adotado pelo Revit. Tá? Se for adotar o tipo esquemático, é interessante, sempre que for adotar algum tipo esquemático do Revit, se parar um pouquinho e dar uma lidinha ali para ver quais são as propriedades térmicas que ele adota. É bem interessante fazer isso. Ou isso aqui é a norma da ASCO que eu transplantei para cá, tá? Aí, se vocês quiserem usar isso aí no futuro em alguns projetos de vocês, podem usar. Você pode pegar a norma, tá? Página 37. E pegar essas três propriedades térmicas que a gente tem aqui e imputar direto no teu modelo. Como a gente fez aqui, ó, como eu fiz aqui. Por exemplo, eu tenho esse tijolo de 4 polegadas, comum com furos. Se vocês vierem aqui na parte de identidade, eu deixei na parte de comentários o rastreamento de onde eu peguei essa informação, que é importante para você não se perder. E aí, por exemplo, esse bloco de tijolo de 4 polegadas, o código dele é o N01. Eu venho aqui e consigo achar ele de forma rápida, sabe? Você pode pegar a norma de desempenho também e fazer todo esse processo, igual eu fiz aqui com a norma da ASHO. Tá? E aí, como que a gente trabalha com esses números aqui para imputar o material? Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que o Revit trabalha com condutividade térmica, só que tem uma diferençazinha aqui. Ele está em BTU hora 10 Fahrenheit, tá? E a norma, ela está em BTU polegada hora pé ao quadrado Fahrenheit. Aí é aquela bagunça em ar-condicionado, porque cada empresa
trabalha de uma forma, trabalha no sistema internacional, ou faz aquela salada de fruta com BTU, TR, quilote. Então, eu deixei um link aqui também para vocês, onde ele consegue fazer essa conversão para a gente usar no Revit. A norma, ela trabalha com BTU hora pé quadrado Fahrenheit polegada. Então, o que a gente faz aqui no processo? A gente pega essa coluna aqui, 6.2, e calcula. E aí ela vai me dar na unidade que o Revit trabalha, que é o BTU hora pé Fahrenheit. Eu só pego essa medida aqui e jogo aqui, na parte de condutividade térmica. Tá? E aí o calor específico e a densidade é conforme está aqui. E tem a coluna do calor específico, 0,19, e a parte da densidade, 0,120. E aí você transpõe para cá. Então, essa parte de você criar as propriedades térmicas, né, dos materiais é importante. É isso aqui que vai definir se a sua carga térmica vai ficar boa ou ruim. Tá? E aí, só lembrando um detalhe. Tem que só prestar atenção porque é em função de espessura, tá? Essas propriedades aqui. Então, no Revit, como você for imputar for fazer essas propriedades, é não deixar um rastreamento na frente, né? E aqui na parte de espessura, você tem que configurar a espessura certinha, tá? Aí, por exemplo, essa parede que eu estou usando, eu estou colocando um filme externo, reboco, o tijolo, mais uma camada de reboco e um filme interno. Visualizando isso, fica dessa forma aqui. Ó. Então, cada camada eu atribuo a propriedade dela, propriedade térmica específica. Tá? E aí, no final, ele vai me dar a resultante. Que é exatamente aqui. Ó. Então, eu faço isso tanto com piso, quanto com parede externa e parede interna. Tá, pessoal? Se vocês vierem aqui embaixo, vocês vão ver. Eu tenho um conjunto de parede externa, que eu já imputei nesse template, e um conjunto de parede interna também. Então, cada parede aqui, eu atribuí um material conforme consta aqui na norma. Tá? E aí, claro, cada um vai trabalhar com uma medida diferente. Se quiserem trabalhar com SI, é só configurar aqui a parte das unidades. Tá? Eu trabalho com imperial porque já estou acostumado, né? E eu consigo ter um feeling, né, de resultado, um check figure, que eu vou mostrar a vocês o que é. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? A gente vai fazer isso na prática, tá? Eu estou dando uma visão geral para todo mundo conseguir enxergar, né, como é que é o processo, e aí a gente vai fazer na prática do zero isso. Até aqui, alguma Pô, pergunta? podia ter um jeito mais fácil de editar essas informações, né? Pô, pois é. Mas não tem. Mas não tem, né? Não, não tem. Tem um processo, tá? Eu vou mostrar aqui. Tem um processo para facilitar a nossa vida, mas a gente precisa saber um pouquinho de programação. E aí isso eu estou fazendo aos pouquinhos. Quando a gente vem aqui na parte de analisar configurações de energia, outras opções, propriedades térmicas do material, a gente tem o que o Revit fala de tipos conceituais, tipos esquemáticos e elementos detalhados. Tá? O que é cada um? Tipos conceituais
são as propriedades térmicas incutidas na massa. Tá? Ou seja, se eu for trabalhar só com volumetria, eu consigo, através da volumetria, fazer um cálculo de carga térmica rápido, só para eu sentir como que a edificação vai se comportar. E aí o Revit tem uma série de propriedades já embutidas nessa volumetria. E aí eu escolho. Tem construção leve, tem construção pesada. E cada material desse aqui, no tipo conceitual, tem uma propriedade térmica já definida no Revit. Eu não consigo alterar isso. Conseguir, eu consigo, mas aí eu vou ter que aprender, ter que mexer no arquivo fonte do Revit. Tá? Saber um pouquinho de XML. E aí a mesma coisa aqui, eu tenho tipos esquemáticos. O que é o tipo esquemático? Se eu não quiser fazer esse processo que eu fiz de imputar propriedades nos materiais, eu posso usar o tipo esquemático, tá? Mas aí eu vou precisar calcular o meu U em uma planilha, né? E tendo esse U do material, eu venho aqui e eu adoto, por exemplo, parede externa. Se você abrir aqui, vai ter uma biblioteca extensa de parede externa com propriedades térmicas dos materiais já embutidos nesses tipos esquemáticos, tá? E aí eu consigo fazer uma substituição rápida, porque o que o Revit vai entender? Tudo que for parede externa, eu vou adotar esse material aqui, tijolo de face de 4 polegadas, mais tijolo comum, espaço de ar, com U de 0,25. E aí, tudo que for parede externa, com a função de parede externa, ele vai substituir automaticamente esse material. Tá? Mas qual é a desvantagem de você trabalhar dessa forma? É que você não consegue distinguir, por exemplo, se eu tiver na minha fachada 2 tipos de parede externa, eu não vou conseguir distinguir as propriedades distintas dessas paredes. Ele vai adotar esse tipo aqui de parede para tudo. Então, tem as suas desvantagens e tem as suas vantagens de trabalhar com tipos esquemáticos. Tá? E o que são esses tipos esquemáticos aqui? É esse PDF que eu coloquei lá na pastinha. Tá? Então, aqui você tem todas as propriedades térmicas dos tipos esquemáticos que o Revit adota. E aí, por exemplo, esse aqui de 4 polegadas, concreto de 4 polegadas. É extenso para achar. Deixa eu botar um aqui mais fácil. Aqui, por exemplo. Tijolo comum. E aí, o que o Revit considera nesse tijolo comum? Ele considera a espessura, por exemplo, de 4 polegadas, a espessura de 101, 100, de 100, né? 0,1 centímetros. A condutividade de 0,53, a densidade de 1280 e o calor específico. Tá? Então, ele vai substituir tudo que é a parede externa por essas propriedades aqui. É uma forma rápida de você imputar propriedades térmicas nos materiais no Revit. Você trabalhar com tipos esquemáticos. E aí, depois dos tipos esquemáticos, tem os tipos detalhados. Os tipos detalhados é o quê? É exatamente esse processo aqui. Você criar, né, uma família de paredes e atribuir as propriedades térmicas nessa parede. E o que é interessante no Revit é que você pode, no modo analítico de energia, você pode utilizar massas conceituais e elementos de construção. E aqui em elementos detalhados, você deixar ele ativado. Por quê? Porque o elemento detalhado, ele sobrepõe os tipos esquemáticos e sobrepõe os tipos conceituais. Então, você consegue brincar dessa forma quando você estiver fazendo a análise de energia da tua edificação. Você pode usar elementos detalhados, mas quero usar também os tipos esquemáticos.
Aí você vem aqui, e aonde tiver a parede que não tiver propriedade térmica, que você deixar sem, ele vai puxar daqui, dos tipos esquemáticos. Aonde tiver a parede com propriedades térmicas, o Revit vai puxar daqui, os elementos detalhados. Confuso? Um pouquinho. Mas na prática a gente vai ver, né? É bem tranquilo. E aí depois, vai praticando, pega rápido, vocês vão ver. E aí depois que eu crio o meu estudo de massa, atribuo o meu estudo de massa às paredes com propriedades térmicas, eu faço a parte interna, as paredes internas, né? Eu separo os ambientes, que é essa parte, Vinícius, agora que vem. E aí, como que eu faço isso? Eu criei aqui vistas de carga térmica e zoneamento. Tá? O que é cada uma? Carga térmica, se você abrir aqui, eu vou abrir o térreo. Para eu poder fazer uma gestão mais à vista, o que eu fiz? Eu criei um filtro para tudo que for parede externa ficar azul e tudo que for parede interna ficar amarelo. Para quê? Para eu poder me achar. Imagina um projeto gigante e aí eu deixei passar despercebido que em determinado ambiente eu não fiz o contorno, né? Eu não criei uma parede interna delimitando o ambiente. Que a partir do momento que você, em cima do RevitLink, né, da arquitetura, você cria as compartimentações internas, tá? Você escolhe a parede interna que você quer e aí você faz essas divisões, seguindo a arquitetura. Eu não esquento cabeça com porta, tá, pessoal? Dá uma diferença muito pouco no cálculo de carga térmica. Eu crio só as compartimentações internas, para quê? Para eu poder depois entrar com os espaços. Tá? E aí, essa parte é onde eu vou dividir, né, internamente os meus ambientes nos espaços. E vou atribuir um nome, né? E eu gosto sempre de separar também, colocar um CT em cima, CT carga térmica. Aqui no caso específico, o empreendimento era em bloco. Então tinha bloco A, bloco B, bloco C, bloco D. E aí eu gosto de fazer essa separação, essa tag, né, que eu fiz aqui. Se vocês vierem aqui, tem espaço e volume, espaço com área, espaço e marcação de carga e só espaço. Isso aqui me ajuda, facilita na hora de eu montar as tabelas, vocês vão ver. E aí, depois de eu criar essa compartimentação, né, e atribuir a cada espaço o seu respectivo espaço, eu faço a mesma coisa com as zonas. O que é a zona? Tá? Nesse caso específico aqui, era um sisteminha de expansão direta, tá? De split. Então, multisplit. Eu tenho uma condensadora que atenderia essas três áreas. Então, quando você faz a zona, é exatamente isso. Ela vai te dar, se vocês vierem aqui embaixo, a carga calculada total. É o somatório desse ambiente aqui. E aí, é claro que aqui tem os fatores de diversificação, né, que a gente aplica. Eu vou explicar também. E para enxergar esse zoneamento, a gente precisa estar com o navegador do sistema ativado. Tá? E aqui na parte de zonas, a gente vai ver o que foi feito. Cada bloco eu fiz um zoneamento. E aí, como que faz esse zoneamento? Também é simples. Tá? Na parte de analisar, tem aqui zona. E aí você escolhe o conjunto de ambientes que vai ficar nessa zona. Esse zoneamento do ar-condicionado.
E por que é importante fazer esse zoneamento? É exatamente nesse zoneamento que você define o tipo de serviço, né? Que no caso é o tipo de equipamento que você vai usar. E aqui essas traduções aqui é complicada do Revit, porque sistema dividido é o que ele chama de split. Tá? Então, eu particularmente não gosto dessas traduções aqui, eu acho bem complicado. E aqui você define o tipo de serviço, né? Quem é do ar-condicionado, que já trabalha, o bypass da serpentina, que é a parcela do ar que bypassa a serpentina de resfriamento. Você consegue imputar as informações de resfriamento, que é o ponto de resfriamento, né, no ambiente, e a temperatura de resfriamento do ar, sendo insuflado nesse ambiente. Tá? Aqui é o 75 Fahrenheit a 24 graus. É aqui onde você define a temperatura interna do teu ambiente. E aí você precisa ativar o controle de umidificação e colocar o quanto que o teu sistema vai controlar e o quanto que ele não vai controlar. No caso, o sistema normal de ar-condicionado consegue controlar até 50% da umidade relativa, e os outros 50% não. Se vocês colocarem informações erradas aqui, tá? Esses dois parâmetros aqui, o Revit acusa erro, porque ele não consegue achar dentro da carta psicométrica interna dele que tem o ponto certo, tá? Do processo. Então, aqui vocês precisam ter cuidado quando vocês colocarem a temperatura de resfriamento do ar. Precisa calcular certinho. E aí você começa a colocar também informações de aquecimento. Se tiver serpentina de reaquecimento, tá? Se vocês forem trabalhar. No caso aqui não, então não precisa se preocupar. E aqui informações sobre o ar exterior. Informações sobre o ar exterior é norma, tá? A gente tem a norma da ABNT, que é a Anvisa também, e a gente calcula a taxa de ar exterior por pessoa. O mínimo é os 16 CFM, né, os 27 metros cúbicos hora por pessoa, mas essa vazão pode ser maior de acordo com o teu ambiente. Tá? E aí, alguma pergunta até aqui, pessoal? Pode falar. Bom, e aí feito o teu zoneamento e atribuído as propriedades de análise de energia, né? A gente vem aqui na parte de relatórios e tabelas e constrói o que a gente chama de input geral e input de carga. Tá? Que é o que é cada um? O tipo de construção é o que a gente chama de input geral. O Revit ele vai pegar toda essa informação que você colocou aqui e vai jogar nos teus espaços. Dessa forma aqui. Ó. Se você clicar nesse espaço aqui, na parte aqui embaixo, na análise de energia, tem uma série de informações que a gente precisa imputar. Tá? Por exemplo, pleno. Isso é um espaço, se for um espaço de entre-fogo, a gente ativa essa funçãozinha aqui, chamada pleno. Se é um ambiente ocupado, a gente ativa o tipo de condição. Se é um ambiente só com aquecimento, se é um ambiente só com ar-condicionado, se é um ambiente com aquecimento e resfriado, né, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, só ventilado, ventilação natural. Então, é aqui que a gente define o que vai ser esse ambiente, tá? Se vai ser só ar-condicionado, se vai ser ventilação natural, se é um ambiente sem ar-condicionado. Então, essa parte aqui, quando você clica no espaço, você ativa essa parte da análise aqui, tá? No espaço. E aí, quando você ativa a zona, você habilita essa parte aqui, que é onde você vai imputar o set point, né, de temperatura e a informação geral do ar exterior.
Michel, posso te fazer uma pergunta? Sim, sim. Então, você falou ali dos tipos de condição do ambiente, e você falou de ventilação natural. Isso significa que se você marcar ali, por exemplo, só vazão de ar, o programa ele consegue simular a temperatura ali somente com vazão? Sim, sim, Só, sim. é mesmo que não tenha ar-condicionado, ele simula quanto que vai ter ali só com ventilação mecânica, digamos assim. Exatamente. Ele tem Pô, uma carta psicométrica interna, né, nele. Ele consegue fazer todos esses processos. pô, legal, obrigado. E aí, pessoal, na parte do espaço, tá? Quando eu clico no espaço individual, é onde eu consigo atribuir o que esse espaço vai ser. Por exemplo, aqui é um espaço ocupado. Banheiro e cozinha não é um espaço ocupado e é um espaço sem ar-condicionado. Por que é importante ter essa divisão certinha quando você está fazendo seu modelo energético? Porque entre o quarto e o banheiro, eu vou ter transferência de calor. Tá? Porque aqui eu tenho um ambiente refrigerado e aqui eu não tenho um ambiente refrigerado. Então, é importante nos espaços onde não tem ar-condicionado, vocês marcarem. O tipo de condição é sem ar-condicionado. Se deixar marcado, ele vai puxar do input geral que isso tem ar-condicionado. E aí a tua análise vai estar errada. Porque você não vai estar considerando a troca de calor, né, entre a sala e a cozinha. E aí, depois do tipo de condição, aqui embaixo a gente tem o tipo de espaço. O que é isso? É aquela tabelinha, aquela parte lá que eu mostrei a vocês, logo no início. Aqui na analisar, tabelas. A gente tem tipo de condição, tipo de construção e o tipo de espaço. E para que serve isso? É onde eu vou imputar calor sensível por pessoa, calor latente, a densidade de carga de iluminação, né, que é a taxa de iluminação que a gente fala, a taxa de potência de equipamento, taxa de equipamento, fluxo de ar de infiltração por área, caso adote, contribuição de iluminação do pleno, né? No caso, é o reator. A gente tem fogo, e aí o reator ele dissipa esse calor para o entre-fogo. Então, a gente pode considerar também essa porcentagem. Né? Geralmente, a gente deixa em torno de 25%, tá? Contribuição de iluminação do pleno. E aqui é onde entra também a tabela de ocupação, iluminação e potência, que é o que a gente chama de schedule. E aí, o que é isso? Aqui é onde eu vou começar a aplicar os fatores de diversificação da minha carga. A carga térmica, quando você calcula na edificação, ela é uma curva ao longo de 24 horas. E aqui você começa a influenciar essa curva. De que modo? Por exemplo, aqui. Entre 6, 7 horas e botar aqui entre 7 e 8. Eu não vou ter ocupação nesses quartos. Então, como o Revit ele for calcular a carga térmica, ele vai levar isso em consideração para calcular o máximo simultâneo. Porque a carga térmica, como a gente dimensiona, né, para o sistema de ar-condicionado, a gente sempre dimensiona para o máximo simultâneo e para os meses de verão, né, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Então, ao longo de 24 horas, tá? Um dia. Então, ele faz todas essas interações dia a dia, 24 horas, e ele concentra e calcula a carga de pico para esses 3 meses. Então, isso aqui influencia a curva, né, da tua carga térmica. E aí eu consigo aplicar esses fatores de diversificação de ocupação, equipamento. Ocupação no sentido que ninguém vai estar na edificação 24 horas por dia. Vai ter determinada hora que não vai ter ninguém. Ou que vai ter um valor reduzido. Veja, eu calculei uma carga térmica com 10 pessoas no ambiente. Só que vai ter determinada hora que não vai ter 10 pessoas. Tá?
A mesma coisa é o equipamento. O equipamento ele não vai ficar ligado full time 24 horas por dia. E a mesma coisa é a iluminação. Então, aqui a gente consegue fazer uma simulação mais precisa, mais real, né, da curva da carga térmica da edificação. É o que a gente chama de fatores de diversificação. E aí eu consigo aplicar esses fatores em cada espaço. Por isso que aqui eu dividi. Vocês vêm aqui, eu vou ter residencial quarto, que ele vai ter uma característica, né, diferente de uma sala. Tá? Aqui é uma sala que acaba sendo uma sala de jantar também. Então, se vocês repararem aqui, o calor sensível e o calor latente é um pouco diferente. E a mesma coisa são as tabelas, são os schedules, né, de ocupação, iluminação e potência. Também são diferentes, as ocupações são diferentes, né? E aí a gente consegue calcular uma carga térmica mais precisa com a realidade, né, com os fatores de diversificação. Michel, então são esses fatores que dão para a gente a possibilidade de fazer essa simulação mais próxima da realidade, do uso de fato, né? É sempre bom aplicar os fatores de diversificação, de iluminação, de equipamento, de ocupação, porque se deixar tudo 100%, o equipamento vai acabar ficando superdimensionado, sabe? Aham. E aí acaba ficando mais caro. Por E exemplo, quando a esse, gente faz uma central de água gelada, a gente aplica esses fatores de diversificação, né? aham. E esses fatores vêm da onde? Aonde que a gente pega eles? Então, esses fatores. Deixa eu ver se eu botei uma tabelinha aqui para vocês. Não. Deixa eu jogar lá no grupo. Isso é mais experiência, tá, do projetista. Não tem um livro, um material de consulta onde se fala desses fatores de diversificação. E aí, o que que a gente faz, né? A gente tem o que a gente fala de parâmetros de carga térmica. Então, de acordo com a experiência, com os projetos que já foram feitos, os números sempre meio que acabam ficando sempre próximos, tá? Por exemplo, a gente usa muito um check figure, né? Que a gente chama de metro quadrado por TR. Se for aqui na parte da tabela modelo, espaço, tem uma coluna aqui chamada metro quadrado por TR. E aí, através desses números, a gente consegue ver, né, precisar se a carga térmica está muito pesada ou está muito leve. Mas aí é um feeling, né, com o tempo que a pessoa vai fazendo o Uhum. projeto, acaba pegando esses números, que a gente chama de check figure. Então, sempre que a gente calcula a carga térmica, eu sei que uma edificação residencial fica em torno aí de 15 a 20 metros quadrados por TR, tá, os ambientes. E aí, ficou com 21, 22. Vamos ver ali o que está acontecendo. Não tem transferência de piso, não tem transferência de teto, então tá ok. Tem muita área de vidro, então a carga vai dar pesada, então é normal. Então, são esses fatores que a gente acaba usando como check figure, né, como parâmetros de comparação. E aí, aqui nessa planilha, é basicamente isso. A gente separa, né, os ambientes, já deixa já as taxas usuais de cada ambiente, e aqui é a mesma coisa dos schedules, né? De ocupação, de operação, é onde a gente cria o perfil, né, de operação, cria um perfil de ocupação, de iluminação, e Uhum. aplica para os projetos. Entendi. Então, basicamente, esses números que estão aqui, você consegue transcrever para o Revit.
aqui na parte de tabela, né, de ocupação, iluminação e potência. É onde você desenha o teu perfil, né, de funcionamento e ocupação e iluminação. Se eu deixar tudo full time operando 24 horas por dia, a carga térmica vai ficar superdimensionada. Eu não sei se você já disse anteriormente, mas você está considerando, por exemplo, a região onde está o projeto? Sim, sim. Vou explicar aqui agora isso. Ah, O que acontece aqui? A gente precisa, sempre que vincula, né, o modelo, dar uma checada para ver se ele foi georreferenciado. Tá? Então, se não for, é bom conversar com o arquiteto e pedir para georreferenciar. Nessa parte aqui de analisar localização, calma aí. Às vezes dá esse bugzinho aqui. Aqui na parte de localização, tá? É onde você vai colocar o endereço do projeto e vai usar o serviço de mapeamento da internet. Que aí, o que ele faz? Ele vai pegar a estação meteorológica mais próxima e vai apontar para você. E aí você vai escolher. uhum. Tá? Aqui é onde você localiza o teu projeto. E aí, no Revit 2020, a gente tem essa abinha aqui de tempo, tá? Que é onde a gente consegue configurar as temperaturas de bulbo seco, bulbo molhado e a faixa média diária. No Revit 2021, 2022, 2023, eles desativaram isso aqui. Tá? Mas vai voltar com a próxima atualização, porque o pessoal está reclamando muito, o pessoal do Autodesk. E o que acontece? Esse mapeamento aqui, essas informações que estão aqui, ele pega de uma norma muito antiga, de 2006, acho, que é um livro com todas as temperaturas de bulbo seco, bulbo molhado e a faixa média de temperatura dos países de cada região. Só que esse modelo está muito desatualizado. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui que novembro, dezembro e janeiro, eu usei que a norma pede, com mês de verão, tá? Que é 95, 80 e 11, nos 3 meses. No Revit, usando a biblioteca que já vem nele, não está essa faixa de temperatura. Então, por isso que eu não uso 2021, 2022 e 2023 ainda. Porque eu não consigo alterar de forma manual, como eu faço aqui, no Revit 2020. Tá? Então, isso aqui é importante, porque isso aqui define bastante a tua carga térmica, tá? O resultado final. Esses parâmetros aqui. Ele pega, de acordo com a região, ele traz esses dados, mas até o 2020 é possível você editar, né? Isso, eu posso pegar a minha norma, né, da BNT, ver lá o que ela me recomenda e aplicar. Porque aqui ele está pegando a norma americana. Tá? Se eu não aplicar. O padrão dele é pegar da ASHRAE, da norma americana. Mas a norma americana está defasada. É de 2006 o arquivo que eles usam. E aí foi até uma reclamação que eu fiz com eles também. E o 2020 não, tem essa brecha para você aplicar nos meses que você quer o TBS, o TBU e a faixa média diária de temperatura.
Eu achei Então, que ele pegava esses dados da estação meteorológica que foi selecionada. sim, então. Essas estações aqui é basicamente padrão americano, lá de 2006. É uma Uhum, biblioteca interna que eles têm, e aí eles atribuem esses valores. Por exemplo, ó, entendi. se você está vendo aqui que está 95, 80 e 11. Aham, Se eu aplicar aqui em outro, cadê? Ó, se eu deixar, geralmente no padrão vem isso aqui, usar dados de projeto AVAC de estação meteorológica. E aqui está o ano do arquivo. Está o arquivo, né, da norma, da ASHO, e o ano que ele está sendo adotado. Se eu deixar marcado aqui, você vai ver que mudou aqui, ó. aham, Saiu de 95, que eu tinha colocado de acordo com a nossa BNT. E aí ele busca essas informações de acordo com a biblioteca que ele tem interna dele. Esse entendi. arquivo que é de 2006. Então, é um resultado defasado. Então, tem que tomar cuidado para, se for usar as versões de 2021, 2022 e 2023, que ainda não tem essa atualização, tomar um pouquinho de cuidado com isso, como for usar. Por isso Entendi. que eu prefiro usar a 2020, porque aí eu consigo desabilitar aqui, consigo pegar a norma da ABNT e aplicar as informações que a norma me pede, que é o correto. A partir da versão 2021 você não consegue editar, mas ainda tem essa opção, né? Ainda tem isso daí, ou não? Não, eles tiraram, Ah, tiraram tudo, então. tiraram essa abinha aqui de tempo. Ocultaram, né? Não tiraram, eles ocultaram. Uai, então e agora? Como é que faz no É, próximo? na verdade, tem que ir num arquivo, no Revit-ini, se eu não me engano, e tem uma configuração que você faz que ele habilita de novo. Isso, exato, exatamente. Foi o que eu fiz fazendo uns testes em 2023. Mas mesmo assim, eu não consegui habilitar essa aba aqui ainda. Eu consegui habilitar esse método aqui do carga de aquecimento e resfriamento, né, do série temporal radiante, mas aquela abinha ali de terreno eu ainda não consegui habilitar, editando o arquivo. E aí eu estou vendo nos fóruns, né, o que o pessoal está fazendo. Por enquanto, eles falaram que não tem como editar, né, que eles estão fazendo uma atualização e vão atualizar os Revit para poder voltar com isso. Porque está todo mundo reclamando. Se você for no fórum e botar NetHVAC, vai vir uma série de reclamações em função disso. Então, nessa parte aqui de localização, é onde você localiza o teu projeto, né, em função das estações meteorológicas. Só que às vezes dá esse bugzinho, tá vendo? Demora para aparecer aqui. E aí, tendo o teu projeto georreferenciado e a localização certinho, você consegue fazer um estudo visual, né? Qual é a fachada mais crítica, geralmente a oeste, né? E como está se comportando o caminho do Sol, né? Em relação às fachadas. Bom, então, o resumo, todo o resumo é, você pega o link de arquitetura, você cria um modelo de massa para você delimitar o volume do teu empreendimento, e aí desse modelo de massa, você vai converter o teu nível de piso de massa e as tuas paredes externas de massa em elementos com propriedades térmicas que você editou, e aí, em função disso, você vai criar as compartimentações internas, as paredes internas, né? Vai atribuir os espaços em cada ambiente. Você vai definir se o ambiente ele é ocupado, o tipo de condição. Você vai aplicar aqui no tipo de espaço os schedules de simultaneidade, né? Que é as tabelas de ocupação
iluminação, potência, vai definir o calor sensível e o calor latente, tá? Por pessoa, e as densidades de carga, que na verdade isso aqui são taxas, tá? 25 watts por metro quadrado, 50 watts por metro quadrado, isso é por norma também, tá? Na BNT tem uma tabelinha onde tem essas taxas especificadas. E aí você consegue definir também a tua vazão de ar exterior por pessoa, tá? E as alterações do ar por hora. O que é a alteração do ar por hora? É a troca de ar. Tá? Quantas vezes o ar vai ser trocado? No caso aqui é o ar exterior. Quantas vezes o ar exterior vai ser trocado no ambiente? Isso também é definido por norma. Tá? E aqui você define o método que você quer. Que é geralmente o que a gente faz. A gente calcula por volume, por vazão por pessoa e por troca de ar. E aí a gente sempre adota o maior desses três. E aí você consegue fazer essa brincadeira também no Revit. E nos ambientes, aqui também depois do tipo de espaço, você consegue também aplicar tipo de construção, tá? Consegue definir, por exemplo, eu consigo substituir essas paredes aqui de propriedades térmicas que eu coloquei com os tipos esquemáticos. Então você consegue fazer isso também. Pode criar várias configurações de tipos esquemáticos e ir por ambiente a ambiente configurando isso aqui também. As propriedades térmicas pelos tipos esquemáticos. E aqui também você consegue definir o número de pessoas, né? Que no caso aqui eu coloquei como especificado, que eu atribuí a quantidade de pessoas que eu quero no ambiente. Por exemplo, na sala, 5 pessoas. No quarto, tem geralmente 2 pessoas. Então, é aqui nessa parte aqui de análise que você consegue especificar isso. Você pode deixar também por tipo de espaço, tá? Que aí o que acontece? Ele vai puxar lá nos teus inputs de carga essa informação, área por pessoa. Então, aqui é para poupar o teu trabalho, tá? Basicamente. Você cria já os inputs, né? Você pré-define já as informações que você quer e você só vai configurando isso, clicando nos espaços e atribuindo o tipo de espaço que você quer, que é basicamente esse resumão de taxas aqui. Então, aqui, isso aqui é uma boa prática, né? Você já deixa já especificado, né, os parâmetros que você usa, por exemplo, taxa de iluminação, taxa de equipamento, taxa de ocupação, o CFM por pessoa é a renovação por hora, né? E o calor sensível e o calor latente. Então, você já deixa já configurado, né, em um arquivo para você poder usar e não ficar depois procurando em norma, porque a norma é extensa. Não perder tempo com isso. Bom, até aqui. Tá confuso? Mais ou menos. Não, mas como a gente for fazer a prática, vai ficar mais tranquilo. Que é um passo a passo, né? Isso aqui. E aí, depois que a gente configurou, né, os espaços e as zonas, a gente configura o que a gente chama os equipamentos de zona. Tá? O que é isso? O que é equipamento de zona? Isso aqui o Revit usa para começar a fazer as análises, né, pelo método de balanço de calor. Se você não definir isso, dá erro na hora que ele for calcular. Então, basicamente, aqui, na parte de analisar, tem um ícone chamado zona de sistema. Você vai traçar, basicamente, uma linha, né, no conjunto de ambiente que você vai estar atribuindo um tipo de equipamento. No caso aqui, eu criei uma zona de sistema, tá? Pegando todo esse bloco, todos esses ambientes aqui, os 2 quartos e a sala.
E aí é onde eu crio a zona de equipamento. Isso aqui é para o Revit fazer a parte de eficiência energética, né, de certificação e tudo mais. A gente precisa definir isso. Que é onde a gente entra com o tipo de equipamento, comportamento e se tem serpentina de enriquecimento ou não. Tá? Aqui vocês vão ver que é a mesma coisa que a gente fez lá na frente, nas zonas, pelo método série temporal radiante. Então, eu escolho o tipo de equipamento que eu vou estar usando. Tem uma biblioteca já, o Revit. Aqui, no caso, eu coloquei o ar-condicionado terminal compacto, que é o split, né? Você define o comportamento dele. Se eu vim aqui e deixar um por espaço, ó, acontece isso aqui. Ou seja, eu vou ter um conjunto de condensadores split, né? Um condensador split para cada espaço. Se você deixa tudo junto aqui, agrupado, eu vou ter um equipamento pegando esses 3 espaços, que são os 2 quartos e a sala. Tá? E aí, depois que eu defino essa parte do sistema analítico, né, que é o equipamento de zona, eu já consigo rodar a minha carga térmica. E aí, antes de rodar a nossa carga térmica, a gente cria o que a gente chama... Ai, peraí, fechei o arquivo errado. A gente cria o que a gente chama de modelo de energia. Tá? O que é o modelo de energia? Toda a compartimentação que a gente fez, tá? Colocou as propriedades térmicas dos materiais nas paredes, dividiu os espaços com parede interna. Quando a gente gera o modelo de energia, ele compartimenta tudo isso, tá? E ele cria o que a gente chama de espaços analíticos. E qual é a função do espaço analítico? Em volta do espaço analítico é onde ele vai reconhecer as superfícies analíticas que a gente chama. E é isso aqui, ó. Se vocês clicarem aqui nessas paredes coloridas, né, vocês vão ver que está atribuído as propriedades térmicas que a gente colocou nos materiais, lá no modelo de arquitetura, nas famílias de parede. Então, ele pega essa parede e transforma em superfícies analíticas. E é aqui que o Revit enxerga onde vai ter a troca térmica. Tá? Entre o meio externo, entre o meio interno, com o piso de baixo, piso de cima. Então, os espaços analíticos é onde eu vou ter a delimitação do meu volume, né, do ambiente. E em volta desses espaços é onde o Revit cria as superfícies analíticas. Tá? E qual é a boa prática? Antes de rodar a carga térmica, dá uma conferida nessas superfícies analíticas. Aqui nas vistas, vocês vão ver que tem uma vista de superfície analítica de parede externa, de laje exposta ao sol, parede interna, piso. E se vocês clicarem em cada superfície dessa, aqui vocês vão ver como que ficou. Vocês vão ver que ele puxou toda aquela propriedade que a gente imputou para esse modelo, para essa estrutura analítica. Tá? Isso é um padrão da ASHRAE, tá? Essas superfícies analíticas. E você consegue depois exportar isso para outros softwares também, essa estrutura. E de que forma que eu poderia ver que tem alguma coisa errada? Ele me indicaria ou não? Aqui é mais visual, tá? O que acontece?
você vê, por exemplo, aqui tem um vãozinho entre essas duas paredes, tá? É normal ficar assim, tá, gente? Tá vendo que ficou um vãozinho aqui entre essa laje também? Uhum. Então, é mais para você pegar um feeling e ver se está ok. Por quê? Você pode configurar no Revit as resoluções de cálculo dessas superfícies. Aonde você configura? Aqui em configurações de energia. E aí você tem resolução do espaço analítico e resolução da superfície analítica. Quanto menor esse número aqui, mais preciso vai ser o seu resultado, né, dessas paredes coloridas que eu mostrei, que são as superfícies analíticas. Mas, em compensação, demora mais para ele calcular a carga térmica. Então, se você tiver um computador bom, processamento bom, você pode deixar isso aqui no mínimo que tem aqui. Se você botar um zero aqui, ele trabalha com um mínimo de 0,15 a 3,4. E aí, o que são essas resoluções aqui? É o espaçamento entre as paredes, né? E entre as superfícies. Então, ajuda no refinamento do cálculo isso. Entendi. Legal. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu fechar as janelas aqui. Vou abrir todas as superfícies. Eu vou vir aqui excluir modelo de energia. E agora aqui, eu vou aumentar a resolução do espaço e da superfície. Eu vou colocar aqui 2. Vou ver qual é o mínimo e o máximo aqui. Eu vou deixar 2 aqui também, 2 metros. E aí vou rodar o meu modelo de novo. Olha o que acontece. Se eu vim aqui nas superfícies todas, começa a dar erro. Tá vendo? E aí agora eu vou excluir aqui de novo. Vou colocar aqui uma resolução de 0,8. Vou deixar aqui também 0,8. Ó, você está vendo? Tem vãos muito abertos, está vendo? Entre uma parede e outra, na parte de superfícies, na parte de espaços, né? Ele não ficou juntinho. Ele começa a... Ele enxergou a volumetria, mas como está numa resolução um pouco alta, ele não calculou de forma correta, precisa, né? E aí, se você for vir aqui na parte de superfícies, ó, ele começa a criar uns vãos muito grandes entre uma superfície e outra. Então, a resolução está atrelada muito a isso. Tá vendo? Uhum. A resolução é onde você vai refinar as tuas superfícies e os teus espaços. Então, para não ter dor de cabeça com isso, eu sempre deixo na menor resolução possível. E aí eu sei que o meu modelo ele vai estar pertinho, né, as superfícies. Mas compensação demora um pouquinho no processamento dos cálculos. Legal. Então vai ficar visível, né? Quando não estiver legal. Sim, fica bem visível. Começa a ficar com os espaçamentos muito grandes entre uns elementos e outros. Aqui está juntinho porque eu estou usando a resolução mínima no processamento das superfícies. E aí, como eu estou usando o mínimo, isso aqui eu não consigo garantir que fique muito próximo. Mas isso também não afeta de forma significativa a carga térmica, tá, pessoal? Uhum. E aí, depois de eu gerar as minhas superfícies e os meus espaços,
de eu ter atribuído as taxas de iluminação, taxa de equipamento, calor sensível, calor latente, definido as temperaturas, né, que eu quero os meus espaços, na parte de carga térmica e zoneamento, onde eu configurei as características, né, do meio ambiente, as minhas taxas, e na parte de zoneamento é onde eu configurei as informações de resfriamento, né, qual é o set pontos que eu quero dentro do meu ambiente, e a definição também de temperatura do ar, de insuflamento do ar dentro do ambiente. E é onde eu também ajusto a umidade relativa. E aí configurei georreferenciei o meu projeto, né? Configurei também as propriedades térmicas dos materiais. Eu entro agora rodando a carga térmica depois desse processo todo. E aí, aonde a gente roda a carga térmica? No 2020, a gente tem dois métodos. Análise de sistema. E aí a gente coloca dimensionamento e carga do sistema VAC, tá? E executar. Aqui é pelo balanço de calor. E aqui, carga térmica de aquecimento e resfriamento é pelo modelo série temporal radiante. Tá? Vocês vão ver que ele puxa as mesmas informações lá dos inputs que a gente colocou, né, individual. E aí tem duas abinhas aqui, geral e detalhe. E aí é basicamente a mesma coisa. Aqui tem as zonas, tem os ambientes. Aqui embaixo você consegue ainda fazer uma configuração final, se você quer mudar alguma coisa do tipo de espaço, construção, número de pessoas. Assim, o que é confuso no Revit é que tem muito lugar onde você pode configurar as coisas. Então, isso acaba gerando uma confusão na cabeça de quem tá fazendo a carga térmica. Porque pode vir aqui sem querer e mudar um parâmetro que você já definiu lá atrás. Então, isso eu acho um pouquinho chatinho no Revit. E aqui também você consegue ter uma visualização das superfícies analíticas, tá? Ou seja, são dois processos parecidos, só que um você calcula pelo balanço de calor, né, que é o Energy Plus, e o outro você calcula pelo série temporal radiante, que é o mesmo método que que o programa da Carre usa, da TEM também usa, que é o Trace. E aí colocando... Oi, pode falar. Mas tem um deles que seja melhor ou ideal, ou Assim, tanto para faz. dimensionamento, se você for usar para dimensionar equipamento, é o série temporal radiante. Tá? Porque o balanço de calor, ele leva em consideração muitas coisas, como o equipamento, a eficiência do equipamento, que você configura também. Então, é um resultado mais para análise, sabe? Para certificação e tudo mais. Você consegue mandar o teu modelo de balanço de calor para um plugin do Revit, que é aqui, ó. A gente clica aqui em gerar, ele manda para um insight, que é onde você consegue fazer várias simulações com esse resultado. E aí o método série temporal radiante é um número mais conservador, digamos assim. Porque o que acontece? Ele enxerga somente o bruto, que é a parede externa, parede interna, piso, janela. E eu vou mostrar aqui o resultado, como é diferente um do outro. Uhum. E aí você, colocando para rodar a tua carga, ele vai te gerar dois relatórios. Isso a gente vai fazer, tá? Com calma. Ele vai me gerar, se eu fizer pelo balanço de calor, ele vai me gerar esse relatório, que é uma bagunça. No 2023 está melhor. Mas no 2020, 2021 e 22 está um pouco... No 22 ainda tá melhor ainda. Mas o 2020 é bem bagunçadinho. E aqui você consegue ter uma visualização, né, do teu resumo de cálculo.
E aí, por que eu dividi ali em blocos? Ó? Porque depois fica mais fácil você clicar e ver o resultado individual de cada bloco, de cada zona, sabe? E o resultado do método série temporal radiante, você vê que é mais organizado do que o balanço de calor. E aqui você tem o que eu estava explicando, né? Ele quebra em 24 horas todas as transferências de calor e calcula o máximo simultâneo. E aqui você consegue ver. De parede eu tenho 17%, de janela eu tenho 16% de carga. E esse número aqui te ajuda a fazer tomadas de decisões, né? Por exemplo, se a minha janela tiver uma porcentagem muito alta da minha carga total, então tem alguma coisa errada. Eu preciso usar uma janela melhor, com um coeficiente de sombra melhor. E aqui você consegue fazer as tomadas de decisões. Agora, no outro, do balanço de calor, você não tem esse resumo de carga. E é bem bagunçado. Eu não gosto. Acho que ninguém gosta. Então, o série temporal radiante, ele te dá um resumo de carga melhor e você consegue, através dele, fazer tomadas de decisões. Você consegue ver o percentual do teu projeto, como está dividido. Ah, eu tenho 20% de carga de parede, tenho 12% de carga do total de janela, e ele te dá o resultado final aqui de cada ambiente. Tá vendo? De cada ambiente ou de cada zona, né? Que no caso aqui foi por zona que a gente dividiu aqui. E aí te dá o resultado individual também. E aí o que eu gosto de fazer? Eu crio uma tabela que me dá esse resumo de forma mais organizada. E eu consigo também, nessa tabela, fazer algumas modificações se eu quiser. Se eu ver aqui, por exemplo, que a carga aqui está trocada. Digamos que que eu usei aqui sem querer para o quarto uma sala. Eu consigo ver aqui, tá vendo? Ah, tá errado aqui. Então eu venho aqui e acerto do quarto. E assim os outros parâmetros também. Então eu gosto de sempre dividir assim. E no finalzinho eu faço o check figure, né? Que é o metro quadrado por TR, que eu gosto de trabalhar com essa sensibilidade, né? Comparando os resultados. E o CFM por pé quadrado. Esse número aqui, o que acontece aqui, de forma resumida? Se isso aqui estiver abaixo de 1, é que tem alguma coisa errada com o teu projeto. O cálculo de carga térmica foi feito errado. O CFM por pé quadrado é em função da vazão de insuflamento, tá, do ambiente. Então, se tiver com uma taxa abaixo de 1, eu vou botar a barba de molho, dar uma olhadinha lá se imputou alguma coisa errada e rodar a carga de novo. Então, são esses check figures que é interessante a gente montar em tabela, tá? E aí, essa tabela aqui na parte de modelo é pelo método RST, né, o série temporal radiante. E aqui na parte de análise, é o mesmo resumo, só que aí eu fiz um resumo em função do método de balanço de calor. Tá? E aí vocês podem observar que dá uma diferença significativa nos resultados. Depois. Bom, o cálculo de carga térmica é só isso tudo. A gente vai fazer na prática desde o início, né, do estudo de massa, a envoltória. Eu vou pegar uma parede e aí a gente vai colocar as propriedades junto, vai fazer o passo a passo. Agora eu quis só dar uma visão geral para vocês, para poderem ver que é possível fazer o estudo de análise térmica no Revit, mas você precisa saber a funcionalidade de cada função, né, do Revit e atribuir as propriedades térmicas de forma correta no teu projeto. E se você atribuir de forma incorreta, vai ficar um resultado totalmente errado. Alguém tem alguma pergunta aqui? Pô, Michel, legal, hein? Dá para fazer bastante coisa, só que tem que saber o caminho das pedras aí, né? Sim, exatamente. E aí, o que eu fiz aqui? Sempre que antes de mexer em algum programa, como eu estudo programação, eu gosto de pegar a parte da documentação, né?
e dar uma lida. Foi basicamente o que eu fiz. E tem uma pastinha base de cálculo, que é basicamente a base de cálculo do Revit, tá? Que eu coloquei aqui, a título de curiosidade, né? Para vocês quiserem ver depois. E aí, isso aqui é do próprio Revit, né? Tá? Você consegue pegar isso no site deles. E aí aqui é um resumo de como ele funciona, tá? E aí aquelas paredes coloridas, né, que a gente estava vendo lá, é esse formato aqui. É um formato padronizado, o GBX, né? Porque aí você consegue pegar, você consegue exportar só esse arquivo para outro software, tá? E fazer terminar a tua análise se quiser fazer uma complementação em outro software. Você consegue fazer esse intercâmbio entre os softwares. E aí aqui é um resumo, né, de como o Revit funciona, as fórmulas que são aplicadas nele. É a parte chata, teórica. E esse DOE é basicamente a estrutura que ele faz essas contas, tá? Então, a título de curiosidade, quem quiser dar uma olhadinha depois aqui, é interessante. Michel, onde é que está esse material? Dentro da pastinha, eu mandei um link, né? Revit, Ah, e aí está dividido em arquitetura e material de apoio. E aqui tem a base de cálculo, tá? Tem uma planilha de conversão que eu joguei aqui. uhum. E tem a parte de propriedades térmicas, que é onde a gente vai pegar na prática. Eu vou explicar como que a gente imputa ponto a ponto. E tem uma planilha, né, que é aqui embaixo, que é um resumo. Gosto de fazer sempre um resumo, né, e referenciar as informações de acordo com as normas ou programas. Eu uso essas propriedades técnicas. Que aí é um rastreamento, né? Você não vai ficar perdido para saber onde eu peguei essa informação. E eu gosto também de, na parte de configuração, né, quando eu estou configurando as propriedades térmicas dos materiais, aqui em identidade, eu gosto de colocar aonde eu peguei cada informação. Que é mais um rastreamento para mim, me ajuda. E depois eu vou ficar perdidinho, um projeto grande. Nossa, onde eu peguei isso aqui? Aí, onde eu peguei. Então, eu gosto de fazer isso. E aqui, basicamente, você cria, né, os teus materiais de acordo com a norma, né, que eu mostrei. E aí você vai montando a tua parede, colocando as camadas térmicas, né, de ar, os filmes externos que a gente chama. E aí começa a brincar. Vou colocar 1 polegada de reboco. Ah, não vai ser 1 polegada. Ah, o arquiteto, quanto que vai ser mais ou menos a espessura? E aí ele vai te passando as informações. Aqui é em conjunto, né, que a gente trabalha. Mas a maioria das vezes é padronizado, a gente pega a norma, usa o padrão e calcula a carga. Por exemplo, se você quiser, quem trabalha com software da Carrier, a Carrier tem aquela biblioteca interna deles, né? Você pode pegar essa biblioteca interna da Carrier e transpassar para o Revit também. Do mesmo jeito, olhando pela norma. Acho. Mas aí você tem que saber o tipo construtivo, né? Isso. Tem que saber como que está sendo feita a parede. Às vezes a parede não é exatamente às vezes é uma parede concreto, por exemplo, né? Isso. E aí é aqui que você entra configurando o teu material, a estrutura dele. E cria os teus materiais, né? Tu pode criar os materiais separados, né? Que é o caso aqui, tá vendo? Concreto leve, bloco de tijolo comum com furos. Isso é norma, tá, gente? Não fique assustado. Se vocês pegarem a norma de desempenho mesmo da BNT, tem lá uma parte que fala só de propriedade térmica dos materiais. E aí você pode pegar aquela parte e jogar tudo pro Revit. E aí a mesma coisa, vou trabalhar com da ASHO. Então pega a parte da norma da ASHO que fala sobre as propriedades e imputa no Revit. E aí você consegue criar o teu modelo energético de forma correta, né? Igual a gente cria nos outros softwares, da Carre, da Trene, não tem muito mistério.
O único problema aqui é que é bagunçado, né, de início esse processo, mas depois que você pega a sequência, né, você consegue desenvolver bem. E a sequência você vai pegar a arquitetura, vai linkar, aí em cima do link de arquitetura você vai criar a tua volumetria com a massa. Criou a volumetria com a massa, você vai transformar os pisos de massa e as paredes externas em parede básica do Revit. E aí, nessa parede básica, é onde você vai atribuir as propriedades térmicas. Tá? E aí, feito esse processo, você vai georreferenciar o teu projeto. Vai colocar o endereço, e no caso do Revit 2020, eu consigo mexer com as propriedades ali do TBS TBU, e o Delta MLT. E feito isso, eu vou criar os espaços, né, de cada ambiente. Eu vou criar as paredes internas para compartimentar a minha volumetria e vou atribuir os espaços em cada ambiente. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia. Eu vou trabalhar com VRF, por exemplo. VRF você trabalha como? É uma condensadora para um conjunto de ambiente. Então você vai criar a tua zona de carga em função disso. Vai pegar os ambientes que vai fazer parte dessa condensadora, ou do teu ou o sistema que você for atribuir, vai fazer esse conjunto. E aí, nos espaços, você vai começar a atribuir as taxas de iluminação, equipamento, pessoa, qual é a temperatura interna dos ambientes que vai ter, que vai estar, né? E aí, feito toda essa configuração, a gente a gente bota para criar o modelo de energia, né? Que é onde ele vai converter tudo isso aqui que a gente fez em superfícies analíticas e espaços analíticos. Isso aqui já é o teu modelo energético, tá? Se você clicar, por exemplo, aqui na área de vidro, você vai ver que ele já está puxando as propriedades térmicas que a gente imputou. A mesma coisa que se clicar na parede externa, você vai ver que ele está puxando as propriedades térmicas. E aí, feito esse processo de gerar o modelo de energia, a gente bota para calcular a carga térmica. E aí ele vai te dar o resultado final desse processo todo. E aí eu gosto sempre de montar nessa planilha, está aí pronta para vocês, onde eu vou ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Eu consigo ver aqui, por exemplo, tipo de espaço, está atribuído ao local certo, qual é a condição, se está tudo resfriado de forma correta, o resultado de carga térmica, tá, final. E aí aqui eu criei eu gosto de trabalhar com TR, né? Então, eu criei aqui. Eu peguei a carga de resfriamento, né, que é em VTU hora, deixei ela neutra e dividi por 12.000. E aí eu tenho o resultado em TR, que é o que eu gosto de trabalhar. E aí eu também separo as vazões de insuflamento, né, calculado, e as vazões de ar exterior, que a gente imputou. Um resumo de número de pessoas, carga de iluminação, que eu gosto de fazer um resumo também para poder enxergar, para ver se está tudo ok. E aí, no final, é onde eu coloco o meu parâmetro de check figure, que é o metro quadrado por TR, e o meu CFM por pé quadrado. Aí, aqui está relacionado à capacidade térmica e aqui a vazão de insuflamento. Se isso aqui, por exemplo, um valor aqui, ó, 13,06 para um residencial, tem alguma coisinha aí que deve estar errada. Porque geralmente fica em torno de 18, 20. Então, provavelmente deve ser o quê? Deve ser área de vidro. E aí eu rastreio isso. Eu vou lá nesse ambiente aqui que eu marquei e vejo, tem muita área de vidro? Tem. Então, ok. E a mesma coisa aqui é o CFM por pé quadrado. Se tiver abaixo de 1, aí tem alguma coisa errada no teu input de carga que você colocou aqui. Aí precisa rastrear com cuidado. Então, esses dois parâmetros aqui é só uma comparação que eu gosto de fazer. E como eu tenho já os números fixos, eu consigo visualizar aqui e já bater o olho. Por exemplo, como eu estou revisando carga térmica, então esses dois parâmetros aqui que eu vejo. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu já marco e depois eu vou com calma dando uma olhada nos inputs que eu fiz nesses ambientes.
E aí, tendo calculado a carga térmica, né, você consegue dimensionar o teu sistema, né, agora. Se você clicar em cada espaço, aqui embaixo, você vai ter um resumo, a carga térmica calculada. E aí, em função disso, você consegue dimensionar. Por exemplo, aqui é um split. E aí eu conseguiria dimensionar a evaporadora por ambiente. E aí, se eu quero dimensionar depois a condensadora, eu venho aqui na parte de zona, né? E eu tenho aqui o resultado final, o máximo simultâneo. E aí aqui eu consigo dimensionar a condensadora. E aí depende do teu sistema também, né? Se for usar água gelada ou qualquer outro do tipo. E aí, o processo em si de cálculo de carga térmica no Revit é isso. Tá? Eu sei que parece confuso assim de início, mas depois que pega a prática, é a mesma coisa que a gente usa no programa da CAR ou da Trem. Só que aí, por exemplo, em vez de eu construir um modelo, né, eu fico medindo parede por parede, parede externa, comprimento de parede externa, comprimento de parede interna e vou imputando nesses softwares da CAR ou da Trem. Aqui já dá de forma automática. Você só precisa configurar, né, o teu template. Ele já está até configurado, tá? Aí vocês podem aproveitar também para poder trabalhar em cima dele, pegar alguma informação e jogar para o template de vocês. Muito legal, Michel. É só isso tudo, né? Isso tudo. Mas vai ter a prática, a gente vai fazer passo a passo. Vocês viram, ó, comecei às 8 horas, são 9h45, só falando aqui. É, mas é muito legal. Então, é uma visão que é bem legal que eu falei com os alunos da pós, né? Graduação que eu dou aula. Você consegue fazer bastante coisa no Revit, mas você precisa saber bem a parte teórica, né, da tua disciplina e entender como que o programa funciona para você imputar as informações de forma correta. E se você conseguir imputar as informações de forma correta, você vai ter um resultado bom, satisfatório, que é o caso aqui. Tem muito lugar aqui que você pode clicar e sobrepor as informações que você já colocou. Então, isso que é o ponto, que é a parte chata do Revit. Mas a partir do momento que você começa a praticar, tu já sabe já o caminho das pedras, né? Para poder fazer esse tipo de análise. Uhum. Alguma pergunta, pessoal? Ah, legal, Michel. Aí depois a gente só precisa agendar aí quando você pode fazer a parte prática aí. Eu já deixei já o arquivo também, se vocês abrirem ele, vocês vão ver Uhum. que Não, eu vi lá que tem, né? O do tá sem exercício. nada. Aí a gente vai começar Tá. pelo estudo de massa, né? Vai atribuir as Uhum. propriedades térmicas, fazer as compartimentações internas, colocar os espaços, configurar esses espaços e gerar as estruturas analíticas, que é as superfícies e os espaços, e rodar a carta. Beleza. Beleza. Ó, se você quiser, mês que vem a gente marca aí. Tem um feriado no dia 16, qualquer outro dia aí pode. Você vê quando fica bom para você. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Talvez lá no dia 23, aí um mês de agora, Pode ser, fica bom, fica bom. O início de mês tá? lá no trabalho é sempre complicado. E aí o que eu vou fazer para a galera que já está aqui, eu vou fazer o mesmo link, tá? Assim fica Uhum. mais fácil. Quem já tem o link não precisa trocar. E aí a gente mantém um convite aqui. Tá bom? Certo. Bom, Combinado, Michel, hein? muito obrigado. Foi muito legal. Deu para entender um pouquinho. Mais ou menos que nem o projeto de elétrica. De elétrica também tem um monte de coisinha que a gente tem que Tem, né? ir resolvendo e configurando para funcionar direitinho. Mas depois que está tudo Uhum. configurado, funciona. Sim, Né? exatamente. É a mesma coisa de dimensionamento, né? De hidráulica e rede de duto. Consegue fazer tudo no Revit, porque tem Uhum, essa parte do hidrônico, sistema hidrônico, né, na hidráulica. E aí você configura uhum, aqui, ó. sim. Nessa parte aqui é onde você faz a tua configuração, né, do teu
do teu Sim, fluido, aí é do viscosidade dos materiais, de densidade, né? Exatamente. E aqui na parte de cálculo é onde você define, né, a forma do cálculo. E aí, configurando isso, você consegue fazer o teu dimensionamento hidráulico de forma satisfatória. Uhum. E a mesma coisa o dimensionamento de reduto. Você pode escolher os métodos que você quer. Tem uns que usam equal friction, tem outros que usam static regain. Aí tem uma briga no meio do ar-condicionado qual é o melhor método. E aí você consegue calcular que tem. Tem. E se os especialistas brigam, imagina os coitados dos leigos, né? É uma tristeza. Tem empresa que só Ah, usa um, tem empresa que só usa outro. Aí fica só uhum. qual é o melhor método. Ah, legal, então. Bom, vamos fazer o encerramento. Quero agradecer aí ao Michel, o pessoal que teve interesse e paciência de ficar até agora, até o fim, né? Foi bem legal. Não, mas estava interessante, estava interessante. E agora, então, o Michel vai ficar para fazer a segunda parte, a parte do exercício. E aí, daqui a um pouco, eu já estou disponibilizando esse vídeo para a galera. Tá bom? Perfeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.